Primeiro livro dos Reis. No capítulo 19. A partir do primeiro versículo, 1 Reis 19, 1. Você encontrou, amém? Deixa que, se houver alguém aí sem a Bíblia, hoje é muito difícil não ter Bíblia, né? Porque todo mundo aí está com smartphone, mas se por acaso houver, deixa que a pessoa que está próxima de você acompanhe a leitura. Não é? 1 Reis, então o primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, história fala a respeito do profeta Elias. 1 Reis 19, no versículo 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nessa hora, eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Verso 5, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Vou repetir. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Verso 11. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Tem outra tradução que fala um cicio suave. Verso 13, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Olha para mim um minutinho. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: volte pelo caminho de onde você veio. Outra vez, volte pelo caminho que você veio.
Vamos continuar então a ler, não é? No versículo, então, 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e de todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você já ouviu falar, pode fechar sua Bíblia, você já ouviu falar muito sobre Elias, profeta do fogo, profeta do poder, muito considerado no meio do povo de Israel, podemos dizer assim que um profeta até famoso. E quando a gente lê a história da Bíblia, a Bíblia tem poucos textos, né, a respeito da vida de Elias, mas uma coisa muito forte caracteriza a vida de Elias. Foi um homem que teve tremendas experiências com Deus. Vou só lembrar alguma coisinha aqui, não vou ler agora, não é? Mas quando houve fome na terra, começou a faltar água, começou a faltar comida, não é? Deus mandava, olha bem, corvo, não é? Corvo, levar para ele pão e carne. Você consegue imaginar isso? Um corvo, não é? Um animal da família de corvo, de urubu, levar carne para uma pessoa comer? Isso é o que a Bíblia fala, não é? Ele estava retirado num lugar próximo de uma cidade chamada Quirite, não é? E animais, o corvo, levava alimento para ele, porque não tinha alimento na terra. E o corvo, além de levar carne, levava pão também, não é? A Bíblia diz também que depois que a fome se acentuou, Elias foi para os lados de onde hoje é o Líbano, não é? E ali ele foi sustentado por uma viúva. E a farinha e o azeite não acabavam naquela casa, não é? A viúva não tinha nada, mas de repente começou a aparecer azeite e farinha. E ele ficou ali muitos dias na casa daquela viúva. E depois, quando ele foi embora, o filho daquela viúva morreu. E ela correu atrás dele e falou: olha, você esteve na minha casa, e eu acredito que você foi na minha casa para me abençoar, mas o meu filho morreu, o que você vai fazer? Elias volta na casa dela, ora por aquele filho, e sabe o que acontece? Você sabe, o menino ressuscita, e ele devolve aquele menino para sua mãe, não é? Que experiência tremenda, né? Você já imaginou? Você ser sustentado por animais, você orar e uma pessoa ressuscitar? Não bastasse isso, como naquela época, era uma época de muita apostasia em Israel, não é? O povo havia se voltado para o culto aos ídolos, o povo havia se voltado para um culto a Baal, um culto ao poste-ídolo, também chamado de Azera, e a Bíblia fala que naquela época o povo ficava oscilando entre dois senhores. Ao mesmo tempo que eles diziam que o Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus de Israel era Deus, eles diziam também que Baal era Deus. E Elias foi levantado por Deus nessa época. E quando a coisa estava muito difícil, Israel cada vez mais se apostatando da fé, Elias faz um desafio aos profetas de Baal. Você lembra? Ele os desafia, eles vão até o alto do Monte Carmelo, e o desafio era o seguinte, porque Baal era considerado o Deus do fogo, não é? Baal era considerado o Deus que fazia chover, o Deus da fertilidade, e já tinha 3 anos e meio que não chovia. E Elias sobe então naquele monte, não é? Desafiando 850 profetas, não é? 400 do profeta Baal e 450 do profeta Azera, do Deus, né, chamado Azera, profetas desse Deus, né? E ali Elias faz um desafio.
Ele contra aqueles 850. Ele fala assim, ó, separa vocês aí um altar, oferece um sacrifício para o Deus de vocês. E eu vou oferecer um sacrifício para o meu Deus, o Deus de Israel. E aquele Deus que for o Deus verdadeiro vai responder do fogo, com fogo. Né? Olha só, né, a ousadia desse homem. E a Bíblia fala que aqueles 850 profetas daqueles deuses, né, aqueles deuses cananeus, eles ficam ali uma noite inteira, eles ficam pulando, a Bíblia fala que eles rasgavam seus corpos, eles ofereciam sangue, ofereciam sacrifício, mas não aconteceu nada. E depois, então, Elias ora a Deus. E ele fala, né, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que esse povo saiba que só o Senhor é Deus, manda fogo. E sabe o que aconteceu? Deus mandou fogo. A Bíblia fala que desceu fogo do céu e consumiu aquele altar, né, que Elias havia levantado e aquele holocausto. E aí houve um sentimento geral na nação, porque todos estavam assistindo aquilo, dizendo, né, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E por causa disso, aqueles 850 profetas foram mortos. Mas naquele tempo, o rei de Israel se chamava Acabe. E ele, né, se casou com uma mulher chamada Jezabel. Era uma mulher dos cananeus. Não é? Ela era uma mulher muito difícil. Não quero falar dela aqui agora, não é o propósito. Mas quando ela fica sabendo do que havia acontecido, ela faz uma ameaça a Elias. Ela vira e fala assim, façam-me os meus deuses o que eles quiserem comigo. Se amanhã, a essa hora, eu não tiver feito com você o que você fez com os profetas. Ou seja, se amanhã, a essa hora, eu não cortar o seu pescoço, eu te matar, te esmagar. E a Bíblia diz, então, que Elias, ele fica com medo. Eu vou ler para você de novo, não é? O texto diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. O que chama aqui muito atenção, não é? É que Elias era um homem de Deus, e um homem com experiências assim muito fortes. Com experiências muito fortes. Pensa se fosse você. Você tem coragem de orar e pedir a Deus para mandar fogo do céu? Pois ele teve. Não só coragem de pedir, como veio fogo do céu. Você tem coragem de orar para um defunto ressuscitar? Ele teve. Não só para orar, mas o defunto também ressuscitou. O cara teve experiências tremendas com Deus. Ele experimentou o poder de Deus. E depois de experiências tão maravilhosas, uma mulher, né? Não posso perder a piada, né? Mas se ainda fosse um homem, né? Mas uma mulher vira para ele e fala assim, eu vou te pegar, vou arrebentar com você, vou te pegar na esquina, você vai ver comigo. E aquele homem, né? Um homem de Deus, cheio de experiência, o que acontece com ele? A Bíblia fala que vem nele um pavor, um medo, e ele, ó, foge. E ele foge. Há um pavor tão grande nele, que ele chega a pedir a Deus para morrer. Ele chega assim e fala, Deus, basta, me leva, eu quero morrer, Deus. Ele fica 40 dias e 40 noites sem comer. E ele vai se esconder numa caverna. Que coisa forte, tão contrastante. Será que isso acontece mesmo? Será que pode acontecer? Como é que uma coisa dessa acontece? Não é? A minha pergunta e o que Deus quer trabalhar no nosso coração nessa noite é exatamente isso, não é? Será que você
não está experimentando algo parecido? Será que você não está vivendo debaixo de um pavor? Será que você não está experimentando um medo na sua vida e por causa disso você está fugindo? E a sua vida tem sido fugir, fugir, fugir. Talvez você esteja sendo ameaçado ou se sentindo ameaçado, como Elias foi. Talvez as decepções, as tribulações, o peso, a responsabilidade, as barreiras que você está enfrentando, tudo isso, não é? Tudo isso está levando você a desistir da vida. Você está cansado de lutar, você não está aguentando mais. Deus te trouxe aqui essa noite para poder dizer que Ele quer fazer com você o que Ele fez com Elias. Deixa eu só reforçar um pouquinho, porque eu não quero gastar muito tempo nisso. Aliás, hoje eu vou ser bem breve, mas eu queria só reforçar algumas coisas. Elias, de uma hora para outra, mudou seu comportamento. Você entende isso? O cara experimentou algo tremendo, algo maravilhoso. Algo que fez mudar uma nação inteira. E de repente esse homem entra num pavor, num medo. Apesar dele ter tido essa vitória, parece que aquilo de alguma maneira mexeu com ele, não é? Agora, Elias manifesta, e é isso que eu queria explorar um pouquinho, ele manifesta, ele aparenta sinais de alguém que está com o mal do nosso tempo, o mal do nosso século, algo que se chama depressão. A Bíblia diz que ele foi ameaçado, já falei, né? Foi ameaçado. Quantos de nós, hoje em dia, nos somos ameaçados? Muitas vezes por alguém que coloca um revólver, uma faca, mas muitas vezes por um constrangimento no seu ambiente de trabalho, um constrangimento dentro de casa, você se sente ameaçado. E aquela ameaça faz a gente ter medo. E ele teve medo. A Bíblia fala, Elias teve medo. E medo não é algo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que certa vez, depois que Jesus morreu e logo depois ressuscitou, os discípulos estavam trancados dentro de uma casa em Jerusalém com medo. E a Bíblia diz que Jesus se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Mas Elias estava com medo. O medo fez ele fugir. Fez ele fugir. Né? O medo fez ele desistir de tudo. Eu sei que tem gente aqui nessa noite assim, querendo desistir. Muitos já desistiram. Ele queria ficar só deitado. O anjo teve que acordar ele 2 vezes. Pessoas deprimidas, muitas delas não têm forças nem para levantar da cama, fica deitado o dia inteiro, não tem força para nada, não quer nada, não tem ânimo, perde o seu ânimo. Ele não queria nem comer e beber. E o pior de tudo é que ele se sentiu só e desamparado. É incrível, porque quando a pessoa entra nesse estado, ela não consegue perceber que ela não está só, que ela tem gente do lado dela. Deus falou no final, eu reservei lá em Israel 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal.
Mas nem isso ele não conseguia enxergar. Ele achava que ele estava só, ele achava que ele estava desamparado. E o pior de tudo, né? Sinais evidentes de alguém que ficou deprimido. Pediu para morrer. Eu não quero mais viver. Não quero. Não tenho mais vontade. Está tudo ruim, está tudo terrível. Eu não quero mais viver. E por causa disso, aquele homem então vai, anda 40 dias e 40 noites. E vai se esconder em Horebe. Monte Horebe é o monte de Deus. Monte Horebe é onde Deus se manifestou para Moisés, né? Onde entregou para ele as tábuas. E ele entrou numa caverna, lá escondido. Nessa situação, vou falar um pouquinho disso também, ele não conseguia perceber que, naqueles 40 dias e 40 noites, Deus cuidou dele. Ele estava deitado, de repente, quando ele acorda, o anjo cutuca ele, tinha lá, não é? Comida para ele, tinha pão e água para ele comer. Pão numa pedra com brasa, não é? Pão quentinho. Ele comeu, mas ele não conseguia entender que foi o anjo do Senhor que foi ali e deu para ele não conseguia ver Deus agindo. E muitas vezes, quando a gente está nesse estado, a gente perde a nossa fé, a gente não consegue perceber que Deus é por nós, que Deus cuida de nós, que a Bíblia diz assim, Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. A gente se esquece disso, não é mesmo? E aí ele corre para lá, né, para o Monte Horebe, no lugar onde Deus no passado, né, se manifestou. Como que Deus se manifestou no passado? Com fogo e com tremor da terra. Ele não conseguia enxergar. E aí Deus faz uma pergunta para ele. Que é a pergunta, né? Que é a pergunta que Deus faz para nós nessa noite. Deus vira e fala assim, Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Deus está perguntando para você, o que você está fazendo nesse lugar? Por que você está fugindo? Por que você está com medo? Por que você se afastou? Por que você não quer mais viver? O que você está fazendo aí? E você correu a esse lugar aqui hoje, porque Deus tem uma palavra para você, e é essa palavra que você está ouvindo. Talvez numa última tentativa, tem muita gente aqui precisando ouvir isso essa noite. Deus está dizendo para você, o que você está fazendo escondido nessa caverna? Elias, o que você está fazendo aí? E o mais interessante é que Elias não responde. Elias não responde. Como Adão, lá no paraíso, ele apenas se justifica. Por 2 vezes Deus pergunta, o que você está fazendo aí? Vou ler de novo para você lembrar. O Senhor apareceu a Elias, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, os deuses dos exércitos, os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os seus profetas à espada, sou o único que sobrou, e agora eles estão querendo me matar. Ele não respondeu. O que você está fazendo aí? Não, sabe o que é, Deus? É porque eles estão querendo fazer comigo o que eles fazem com os profetas, eles mataram e tal. Eu fui o único. Ele não sabia que tinha 7.000 lá, eu sou o único, olha só, Deus, todo mundo, só eu estou sozinho aqui.
Ele não respondeu a pergunta de Deus. Depois Deus perguntou de novo: o que você está fazendo aí, Elias? Ele respondeu a mesma coisa. E aí Deus falou com ele: sai para fora. Sai para fora. E ele saiu. E a Bíblia diz assim: veio um vento muito forte, tão forte, que até quebrava a pedra. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto. A terra sacudiu, mas Deus não estava no terremoto. Aí depois diz assim: e aí veio um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E aí por último, a Bíblia diz assim: e Deus falou com ele, como um cicio suave, uma voz suave, dizendo assim para ele: filho, volta por onde você veio. Uma voz mansa, suave, dizendo assim: o meu projeto, o meu plano para a sua vida não terminou ainda. Não está na hora de você morrer. Você não precisa ter medo. Você não precisa fugir. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou lá com você. Volta, Elias. Elias talvez imaginou que Deus fosse se manifestar para ele, como das outras vezes, no fogo, no tremor da terra, no terremoto, no vento. Mas Deus se manifestou do jeito que ele precisava. Ele precisava ouvir uma voz amorosa, uma voz de amor, dizendo assim: filho, o meu plano para você ainda não terminou. Eu ainda preciso de você. Eu ainda tenho planos para a sua vida. Sai dessa caverna. Não é o lugar que eu quero que você esteja. Não é o seu lugar. Sai daí. Sai daí. E Deus nessa noite está dizendo para nós: sai dessa caverna. Sai desse medo. Não precisa ter medo de ameaça. Não precisa fugir das dificuldades. Mas eu estou sozinho, Deus. Não precisa fugir. Estou com você. Sai da caverna. Oh, Deus, eu quero morrer. Mas eu não quero que você morra. Eu não quero. Não chegou a sua hora ainda. Tem um projeto para você. Você ainda tem coisa para fazer. E Elias, Elias, na verdade, não morreu, Ele foi arrebatado. Ele fez 3 coisas que influenciaram a vida, não só da nação de Israel, mas das nações vizinhas também. Deus hoje está dizendo para você, com a voz suave, um cicio suave, dizendo assim: filho, volta. Volta ao primeiro amor. Deus está dizendo assim: volta ao meu caminho. Deus está dizendo aí: sai daí de onde você está escondido. Deus está dizendo assim: para de andar movido pelo medo, movido pelas ameaças. Vou te dar prazer e alegria na sua vida, porque eu tenho propósito para vocês. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Fica de pé. Deixa eu te falar uma coisa que talvez seja o mais espantoso dessa história.
Sabia que Deus não desistiu de Elias? Fugia, corria, amedrontado, querendo morrer, mas Deus não desistiu dele. Eu abro a minha boca para dizer nessa noite que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu. Deus tem planos para você. Deus não desiste de nós. Tem gente aqui essa noite precisando ouvir isso. Tem gente que veio aqui talvez pela primeira vez, não é? E Deus está dizendo que Ele ama você também. Apesar de você não conhecê-lo, Ele olha para você como Ele olhou para Elias. E Ele também quer que você saia dessa caverna aí e comece a andar com Ele, não é? Deus continua tendo o propósito. Sai dessa caverna e volta pelo teu caminho. Hoje é noite de sair da caverna. Hoje é noite de voltar para o propósito de Deus. Hoje é noite de restauração. Hoje é noite de acabar com medo, não é? Medo. Os temores que estão te assolando. Muita gente aqui, não é? Assolada pelo medo, pelas ameaças. Deus é Deus. Filho. Quando está tudo bem, Deus é Deus. E quando está tudo ruim, Deus é Deus do mesmo jeito. E Ele não desiste de nós. Vamos orar um pouco, né? Se você nessa noite, a gente quer orar junto, vem aqui na frente, né? Você que atende o chamado de Deus nessa noite, você que precisa nesse momento buscar a Deus, orar a Deus, vem aqui para frente, vem aqui. Deus está dizendo nessa noite, volta, filho, volta para o teu caminho. Eu tenho um propósito para a sua vida. Deus está dizendo, venha. É tempo de restauração. Elias era um homem de Deus, nunca deixou de ser. Teve experiências maravilhosas com Deus, mas se encontrou fugindo. Tem muita gente aqui assim. Você conhece a Deus, filho, não é? Já teve tanta experiência com Deus, mas hoje está longe, distante, acuado, perdido numa caverna, pensando assim, será que Deus me quer ainda? Mas é claro que quer, porque Ele não desiste de nós. Não desiste. Sai da caverna e vem. Sai da caverna e vem. Sai da caverna e vem, porque Deus te chama nessa noite. O que você faz nesse lugar, Deus diz? O que você faz andando com medo? O que você faz fugindo? Não é esse o propósito que Deus tem para a sua vida, diz o Senhor para você. Diz o Senhor nessa noite. Não deixe que as dúvidas, os temores te assaltem. Não deixe. Não deixe. Comece a buscar a Deus agora. Comece a buscar a Deus. Comece a buscar a Deus. Comece a atender a voz de Deus para você. Comece a atender a voz. Você cantou aqui nessa noite, eu quero mais de Deus. Pois Deus tem muita coisa para te dar. Tem muita coisa para você experimentar na sua vida que vem da parte de Deus. Essa é a noite que Deus preparou para você, filho. Sai da caverna, filho. Sai do medo. Sai do temor. Sai, Deus te chama. Deus te chama. Deus te chama. Vai orando, filho, vai orando. Fiz uma mensagem bem rápida assim, porque é para a gente ter tempo para orar mesmo. Para a gente ter tempo para se derramar na presença de Deus. É o seu tempo com Deus. Deus está dizendo com uma voz suave nessa noite.
Meu filho amado, não desisti de ti. Não desisti de você. Tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Quando Deus age, nada pode impedir. Essa noite aqui vai ser uma noite de cura, uma noite de libertação. Aquele que põe medo, ele é que vai ficar com medo essa noite. Porque Jesus está pisando nesse lugar, assolando os nossos adversários, pisando, esmagando cabeças de serpentes aqui nessa noite. Laços estão sendo quebrados agora, correntes sendo desfeitas agora, porque o Senhor diz: meu propósito para você não terminou. Ora, filho, abra sua boca e clama a Deus. Abre sua boca e clama a Deus. Pessoal da intercessão, fica à vontade. Pode ministrar. Fica de pé. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, infinita humildade, que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele
levanta, Deus, nosso clamor a Ti. Mostra-nos, Aleluia. quem nós somos em Ti, Senhor. Deus diz para você nessa noite: sai da caverna. Não é o seu lugar. Não é o que Deus preparou para você. Fica livre nessa noite. Fica livre nessa noite. Fica livre. Você é livre para andar nos caminhos de Deus. Não temas. Não é o lugar que Deus preparou para você. Sai da caverna. Deus diz para você: ponha-se de pé, porque falo contigo nessa noite. E você já ouviu a voz de Deus. Ele fala através da sua palavra. Ele diz para você: sai da caverna. Ele diz para você: você não é só. Ele diz para você: há milhares dispostos a caminhar ao seu lado. Há uma célula que te ama, que ora por você. Há uma igreja que se alegra contigo. Levante e anda. Levante e anda. Levante e anda. Senhor, revela-nos, Aleluia. revela-nos quem nós somos em Ti, o que podemos fazer do Seu lado, Deus, do Seu lado, Deus. Revela, revela, levanta-te, profetas, 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 levanta-te, Senhor, nessa hora, levanta, 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 Senhor. Revela-nos a adoração, revela-nos Teu poder. Volta, volta, Senhor. Começa em mim, começa aqui, Senhor. Começa aqui, Senhor. Começa em nós, Senhor. Ensina a ser humildes, ensina a sermos servos. Que Ele cresça e eu diminua.
muda o destino nessa noite, Deus. Muda nosso destino, nossa sorte, Senhor. Muda nossa sorte, como servos e servas do Senhor. Aleluia, aleluia. Te convido a se deleitar na presença de Deus agora. Felipe, vamos lá. Sofia, vamos lá. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Declara isso e começa a receber mais de Deus. Começa a receber mais de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Ele já está nesse lugar. Né? Deixa que a glória dele se manifeste, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vai dizendo, vai. O teu fogo em mim, tua glória, Deus, é o que eu anseio mais. Inunda-me com tua presença. Deus, Santo Espírito, és bem-vindo a mim. Aumenta a glória e o teu fogo. Vai declarando isso, filho, vai declarando. Glória, Deus, vai declarando. Que é pelo poder dessa palavra que Deus vai derramar mais ainda sobre a tua vida. Porque Deus tem mais para nós. Começa a pedir isso, filho. Começa a declarar isso. Começa a falar, enche Deus. Me enche com teu Espírito. Começa a pedir isso. Você que está sentado aí. O culto aqui, essa reunião não é só para quem está aqui à frente, não. Deus é Espírito. Ele se move nesse salão, em todos os lugares. Vamos de novo, Sofia. E vai declarando. Vai declarando, eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Declara isso. André, vamos lá, André. Vamos lá, André. Bate nisso aí, com aquela unção que vem do alto. Isso, som do céu. Declara, declare, declare, Santo Espírito.
Filho, não desanime, filho. Às vezes você fica aí assim, meio perdido. Às vezes você fica pensando assim, ninguém orou por mim. Não precisa orar, filho. Deus está operando aí onde você está. Deus está visitando. Deus é aquele que nos visita, que nos toca. O que precisa fazer para você sair dessa caverna, Deus já fez. Deus já fez. Deus já fez. Deus já fez. O que precisa fazer para levar o medo, Deus já fez. Deus já tirou, já moveu. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos mais uma então, Felipe. Escolhe mais um louvor aí. Deixa Deus operar. Porque Deus agora quer encher. Deus agora quer encher. Quer te dar poder para você ser testemunha. Deus quer te visitar, filho. Quer te visitar. Deixa Deus fazer. Busca Deus. Queira Deus de todo o seu coração. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal, a tua chuva vai descer. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Vem sobre nós. Faz chover. Vem sobre nós. Abra as comportas e desce, Senhor, como chuva. Faz chover, inunda-nos com rio, com teu rio, Senhor, com teu rio, Senhor, e faz chover.
chover, faz chover. Abra as comportas do céu, faz chover, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá, Ele descerá. Se pedimos, Jesus virá, como chuva, Ele descerá. Se pedimos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, como chuva, Ele descerá. Se pedimos, Jesus virá, como chuva, descerá. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover, faz chover. Faz chover. Oh, Jesus, e no Teu nome nós encontramos repouso, Senhor. Na Tua presença nós encontramos repouso, Senhor. Oh, Deus, estar na Tua presença é o nosso prazer, Pai. Chama Ele, igreja. Oh, Deus, Chama a presença de Jesus para a sua vida. Ah, se o céu fendesse nessa noite, nesse lugar, e o Senhor descesse nesse lugar, filho, o que você faria, filho? Se
Se Jesus descesse do céu nessa noite, nessa igreja, viesse diante de ti, chama Ele nessa noite, para Ele fender o céu em sua direção. Abre a sua boca, não fique como um espectador, não fique só apenas olhando, mas abra a sua boca nessa noite e fale com Ele. Jesus, olha para a minha vida, Jesus, olha para a minha casa, olha para a minha sorte. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Olha, filho, em nome de Jesus. Lá em Isaías 64 fala: se Deus fendesse o céu e descesse na terra, o que seria, o que haveria de acontecer se Deus fendesse o céu nessa noite e descesse nessa igreja, nessa hora, na sua vida? Então fala com Ele. Desce, desce Deus nesse lugar, nessa noite. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia de mim. Abre a sua boca nessa noite, igreja. Abre a sua boca nessa noite e clama. Para de ser o espectador, para de ser aquele que fica apenas olhando e contemplando. Abra a sua boca, chama a presença de Deus para a sua vida, chama a presença de Deus para a sua casa, chama Deus para a sua vida nessa noite. Se é dor, se é enfermidade, chama Ele. Jesus, olha para a minha dor, cura minha dor, cura minha doença, cura a enfermidade, cura o câncer da minha mãe. Olha, Pai, vai naquele hospital, fende o céu e entra naquele hospital. Se é problema financeiro, filho, chama Ele. Jesus, entra nas minhas finanças. Jesus, entra nas minhas finanças. Se é problema de relacionamento, fala: Jesus, entra na minha vida. Olha para mim, olha para minha casa. Chama nessa noite, igreja. Não fique calado diante do Senhor. Chama a presença dEle nessa igreja, nesse lugar, nessa noite. Abre a sua boca, ainda dá tempo. Ele está aqui, Jesus está aqui, o Pai, o Filho, o Espírito Santo está aqui. Não fique calado diante dEle. Apresente para Ele a sua queixa, apresente para Ele a sua dor, apresente para Ele a sua peleja, a sua súplica. Pede a Ele: Jesus, movimenta o céu, movimenta a terra a meu respeito, a respeito da minha vida. Entra hoje com a solução. Pede a Ele, igreja. Pede a Ele. Você não precisa pagar penitência, você não precisa subir escadas de joelho, você não precisa carregar cruz de madeira, você não precisa se autoflagelar, você não precisa fazer nenhum sacrifício, você não precisa se machucar, você não precisa fazer nada disso. Basta abrir a boca e pedir. Então peça nessa noite, clame nessa noite. Abra a sua boca, abre a sua boca, abre a sua boca e clame. Clame ao Deus, a Deus que pode tudo, o Deus que sabe tudo, o Deus que está em todos os lugares. Esse Deus que está aqui nessa noite, Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele santifica, Ele levanta o caído. Aquele que está caído, Ele levanta. Aquele que está triste, Ele alegra. Aquele que está perdido, Ele dá o caminho. Aquele que está doente, Ele cura. Igreja, muda de postura, levanta um clamor, pede a Ele a seu respeito, clama a Ele, declara a Ele aquilo que te aflige, aquilo que te aflige. Oh igreja, clama nessa noite. Oh igreja, clama nessa noite pela sua casa, clama nessa noite pela sua vida, clama nessa noite, apresenta para Ele as suas súplicas. Abre a sua boca nessa noite, não desista. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo está nesse lugar. Ele passeia no nosso meio, o anjo do Senhor passeia. Olha Jesus para nós nessa noite, olha para a tua igreja, olha para nós que aqui estamos. Oh Jesus, olha para a nossa casa, olha para as nossas famílias, olha para as nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Os inimigos das nossas almas têm feito planos a nosso respeito. Aquilo que era para ser leve está ficando pesado, aquilo que era para ser fácil nas nossas vidas está difícil, aquilo que era para ser perto está longe. Oh Jesus, aquilo que era para ser barato está caro, porque o inimigo tem feito planos a nosso respeito. Tem misericórdia de nós, dá ordem aos teus anjos a trabalhar a favor da igreja, a favor do teu povo, a favor das famílias aqui representadas, das casas aqui representadas. Oh Jesus, nessa noite faz o difícil ficar fácil, faz o pesado ficar leve, o caro ficar barato, o longe ficar perto para nós. Tem misericórdia, olha para o teu povo. Levanta aquele que está fraco, aquele que está desanimado, aquele que está frio, aquele que está perdido, aquele que já foi por um caminho sem sentido. Começa a visitar, visita a tua igreja, Jesus. Aviva o teu povo, desperta o teu povo, desperta o teu povo. Tem misericórdia de nós. Ó, a tua palavra fala que o Senhor é que efetua o querer e o realizar nas nossas vidas. Espírito Santo, começa a efetuar o querer e o realizar nas nossas vidas.
porque a tua palavra também fala, Jesus, que aquilo que a gente queria fazer a gente não faz, mas as coisas que a gente não quer, essas são que fazemos. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Começa a avivar a tua igreja, aviva a tua igreja, desperta o teu povo, desperta o teu povo. Todo pensamento humano, todo pensamento limitado, todo pensamento carnal caia nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós tenhamos nessa noite a mente de Cristo. Começa a despertar o teu povo, desperta o teu povo, Jesus. Desperta a tua igreja, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, aviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, dá ânimo, dá vigor, dá ânimo, dá coragem, dá intrepidez. Oh Jesus, entra conosco no arraial do inimigo, aquele que fez plano a nosso respeito, aquele que tem se colocado entre nós. Oh Jesus, entra conosco lá no arraial do inimigo, quebra os planos do inimigo a respeito da tua igreja, a respeito do teu povo. Quebra, Jesus, quebra, entrega os nossos inimigos nas nossas mãos, amarrados e sem força. Aquele que põe briga, aquele que põe contenda, aquele que põe intriga, aquele que põe dissensão na família, nas casas. Começa para entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido, está amarrado em nome de Jesus. Perca suas forças, solta as famílias dessa igreja, solta as casas dessa igreja, solta o povo dessa igreja. Jesus mandou parar, tira a mão, você que pôs a mão e pôs enfermidade. Jesus cruzou seus caminhos nessa noite. Você que pôs a mão e pôs enfermidade, Jesus cruzou seus caminhos nessa noite, mandou tirar a mão, solta, porque Jesus está curando nessa hora. Jesus está curando nessa hora, vai curando mesmo. Cura o teu povo de enfermidade, cura o teu povo da dor, cura o teu povo do câncer, cura o teu povo, Jesus, cura o teu povo do coração machucado, ferido. Oh Pai, cura o teu povo do medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus é um Deus consolador. Faz a tua obra, Pai, faz a tua obra, Senhor. Faz a tua obra nesse lugar, nessa noite. Aviva o teu povo, desperta o teu povo. Oh Jesus, aviva o teu povo, desperta o teu povo. Tem misericórdia, nos toma pela mão. Erga aquele que está caído, erga aquele que está fraco, que não tem força nem para clamar. Oh Jesus, tem misericórdia nessa noite. Venha ao nosso socorro, porque, oh Deus, às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, dá uma sensação de solidão, que nós estamos sós. Oh Jesus, revela no nosso coração nessa noite que o Senhor é por nós, que o Senhor que peleja por nós. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Pai. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia da tua igreja. Oh Deus, tira-nos da condição passiva. Às vezes a gente vê o mal, acontecendo nas nossas vidas, e às vezes a gente fica de forma passiva em relação ao pecado, em relação ao esfriamento. Oh Deus, tem misericórdia de nós, nos dê força de reação. Seja em nós, nos dê força de reação, Pai. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja, que nós sejamos uma igreja combativa, uma igreja, Pai, guerreira, uma igreja aguerrida, que não tem compromisso com o pecado, que não tem compromisso com o mundo, mas sim, Pai, que esteja continuamente buscando a santidade, buscando a intimidade com o Senhor, buscando meditar na tua palavra de dia e de noite, que se separa do mundo, Pai. Oh Deus, começa a criar em nós um sentimento de santidade, de busca. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva a tua igreja, desperta o teu povo está perecendo passivamente. Oh Deus, desperta, dá ânimo, dá força, erga o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, põe o inimigo a bater em retirada, em nome de Jesus, põe o inimigo a bater em retirada, Pai. Oh Deus, venha a nosso favor, Jesus, filho de Davi, venha ao nosso favor. Venha ao nosso favor nessa noite. A igreja ainda dá tempo, o Espírito Santo está aqui. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo ainda está aqui. Talvez hoje é o seu dia. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Você não precisa de fazer nenhum sacrifício. Você não precisa fazer sacrifício nenhum, basta abrir a boca e falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, fende o céu e desce na minha vida nessa noite. Oh Jesus, dá uma solução. Não é para amanhã, não é para daqui um mês, não é para 6 meses, é agora. Oh, e Ele ouve a voz do nosso clamor, Senhor. A palavra do Senhor fala que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Chama Ele, igreja. Amém, querido?
Amém? Você dá glória a Deus? Se você quiser ficar mais um pouco, pediu o Felipe, o grupo, para ministrar mais uma música, mas você tem liberdade. Às vezes você precisa sair, não é? Já deu o horário, você fica à vontade, tá? Deus abençoe você, né? Vai na paz.